Que Game of Thrones tinha revolucionado o mundo das séries, a gente já sabia. Mas agora, com o fim da primeira temporada de A Casa do Dragão, esse patamar está ainda maior. E mesmo com o fim da primeira temporada, a gente pode ficar tranquilo, pois teremos ainda muitas produções derivadas da obra de George R.R. Martin. A Casa Targaryen tem tudo para colocar ainda mais fogo nesse universo expandido. Tanto é que a HBO e o autor já estão trabalhando em vários derivados e vários spin-offs do mundo de Game of Thrones. Tudo indica que a gente vai ver muitos e muitos capítulos da história de Westeros no futuro. Então assina o canal, aciona o sininho e vem comigo porque eu vou contar todas essas produções que já estão em andamento. O primeiro deles, é claro, é a segunda temporada de A Casa do Dragão. Depois de ter a maior estreia de uma série original da HBO Max, o streaming correu para anunciar que a segunda temporada já estava garantida. O problema é que a gente tem as gravações no início de 2023 e muito provavelmente a gente vai ter essa continuação somente em 2024. A vingança de Rhaenyra vai ter que ficar um pouco para depois, mas vai rolar, vai rolar. O segundo derivado são os contos de Dunk e Egg. A série está cotada para episódios de até 1 hora, seguindo as aventuras de Sir Duncan o Alto e um jovem Aegon Targaryen 90 anos antes dos eventos de As Crônicas de Gelo e Fogo. O George R.R. Martin já publicou 3 capítulos dessa série. O Cavaleiro Andante, de 1998, A Espada Juramentada, de 2003 e também O Cavaleiro Misterioso, de 2010. Tudo isso foi publicado no Brasil em 2014, numa saga intitulada O Cavaleiro dos Sete Reinos. E a história precede Aegon sendo coroado Senhor dos Sete Reinos e elegendo seu amigo Dunk como Senhor Comandante da Guarda Real. O terceiro spin-off da lista se chama 10.000 Navios. Você lembra que a Arya Stark nomeou o lobo gigante dela como Nymeria, não é mesmo? Aliás, saudades lobos gigantes. Então, essa é uma referência clássica à Senhora da Guerra, Nymeria, que tem um conto muito interessante e o spin-off dela, provisoriamente chamado de 10.000 Navios, vai contar exatamente essa história, de quando ela fugiu do Mar de Essos, passou pelos Senhores dos Dragões e incendiou uma frota inteira. Essa série, ela é o primeiro ponto da linha cronológica da história de Westeros e se passa 1000 anos antes da história das Crônicas de Gelo e Fogo. Já temos uma showrunner escolhida, é a Amanda Segel, que fez Person of Interest e também a série Hellstrom, e o George R.R. Martin já confirmou isso em seu blog, então a gente pode esperar uma série bem interessante. O quarto spin-off da lista se chama 9 Viagens, ou The Sea Snake, a Serpente Marinha. Esse derivado é para quem simpatizou com Corlys Velaryon, que está em A Casa do Dragão. Inicialmente batizado de 9 Viagens, ele deve sair do papel com o nome The Sea Snake, ou a Serpente Marinha. E o projeto vai se amparar na história de Lord Corlys Velaryon e sua jornada até Westeros, mostrando seus grandes feitos em alto mar. Para a gente ter ideia da riqueza do que pode gerar essa série, Velaryon viajou por lugares como Pentos, Pedra do Dragão e ao redor do mundo de Westeros, bem como para Lys, Tyrosh e Myr. Ele também alcançou as terras lendárias de Iti e Leng, e foi por isso que sua casa alcançou e dobrou o tamanho. Somente nessas últimas viagens, ele conseguiu trazer muitas riquezas para a casa Velaryon. As informações iniciais apontam para que o criador de Roma e criador de The Mentalist, Bruno Heller, seja o produtor executivo da série. E o nosso quinto spin-off é Baixada das Pulgas, Flea Bottom. É um possível projeto que também já começa a tramitar lá na HBO Max. A série daria a nós espectadores um vislumbre de como é o povo, como o povo sofre nos distritos mais pobres lá de Porto Real. Mal comparando, é um pouco o que a gente está vendo em Star Wars com Andor, que mostra o pessoal se ferrando lá na ponta, enquanto o Império Galáctico continua oprimindo o povo lá de suas cadeiras confortáveis, imperiais, obviamente. A série ela também pode contar várias origens de personagens importantes, como o Cavaleiro das Cebolas, Lord Davos Seaworth, que a gente viu em Game of Thrones, interpretado pelo Liam Cunningham. O Davos nasceu na Baixada das Pulgas e depois se tornou marinheiro para fugir justamente da pobreza. Outro personagem que pode aparecer nessa série é Sir Duncan o Alto, que eu já comentei aqui nessa lista, que também viveu por lá antes de ser nomeado cavaleiro. E o sexto spin-off, eu confesso para vocês que é o que menos me anima, que é a série do Jon Snow, uma sequência direta de Game of Thrones. O pessoal já está noticiando, nós já temos o envolvimento do próprio Kit Harington também, então é uma notícia bem instigante, bem interessante, que provavelmente pode sair do papel. Mas, né, a gente teve aquelas 2 últimas temporadas sendo uma grande bagunça em Game of Thrones, que deixou aquele gostinho ruim, né? A ideia, com o Kit Harington, é explorar, então, esse mundo pós a sua recusa de estar no Trono de Ferro. O que mais me anima nessa ideia é que se volta o Jon Snow, voltam outros personagens queridos também que a gente gosta bastante, e eu apostaria muito mais numa série da Arya do que do Jon Snow.
E o sétimo derivado seria uma animação de Game of Thrones. Sim, uma animação também está nos planos da HBO Max. Ela é uma forma perfeita dos caras poderem ousar um pouco mais sem as grandes restrições dos efeitos especiais e dos grandes orçamentos. O próprio George R.R. Martin já confirmou no seu blog algumas das especulações e que ela seria centrada no mundo de E.T., também conhecido como o Império Dourado nos livros. Essa terra é baseada na China Imperial e conhecida pela sua grande riqueza. O Martin também já elogiou as artes conceituais que foram apresentadas, embora ele não possa revelar ainda sobre esses projetos. E aí, qual desses derivados mais te anima? Qual você mais se empolgou? Qual você mais quer assistir depois de A Casa do Dragão? Comenta aqui, deixe seus comentários, siga a Vigília, assina o canal, acione o sininho, porque você sabe, a Vigília não para.